Gente, então vamos lá. Se vocês puderem, acompanhem então a questão da prescrição. O primeiro slide é a prescrição no Decreto-Lei 7661 de 45. Tá bom? Certo? Todo mundo acompanhando então. Vamos lá. Como é que era a prescrição no Decreto-Lei 7665 de 45? Prescrição do crime falimentar. Tá? Eu estou passando esse slide, isso é muito importante dizer, não é só pelo amor à história de como foi a prescrição no crime falimentar anteriormente, tá? É, na verdade, por dois motivos. Primeiro, porque existem ainda, como o processo de falência ele é muito demorado, existem algumas falências que os respectivos crimes falimentares ainda são regidos pela lei antiga, né? E pela prescrição da lei antiga. Né? Então, muitas vezes, vocês vão ter que saber aí, eventualmente isso. Tá? E também porque existe também muita divergência jurisprudencial, aí a gente relaciona vários acordos lá no nosso livro, que dizem o seguinte, que permitem que se use, em matéria prescricional de crime falimentar, partes da lei antiga, do Decreto-Lei 7661, e partes da lei 11.101. Tá ok? Então é bom que vocês saibam exatamente como aconteceu a prescrição do crime falimentar anteriormente e como ela acontece agora. Tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Para a gente saber, é bom lembrar que anteriormente não tinha recuperação judicial. A gente tinha concordata, mas não se cogitava de crime falimentar ali. Tá? Bom, primeiro então, em primeiro lugar, vinha a sentença que decretava, a sentença ou a decisão, muitos entendem que não é uma sentença isso. Uma decisão que decretava a falência. Né? Bom, aí dizia o STF, na súmula 147, dizia o seguinte, bom, a falência, nos termos da lei anterior, deveria estar encerrada no prazo máximo, tá, de 2 anos. Tá? Então, ou ela se encerrava antes de 2 anos, ou se passasse 2 anos, você começava a contar o prazo prescricional, tá, em 2 anos depois de decretada a quebra, que era o prazo que ela deveria, a falência deveria estar encerrada. Tá? Bom, depois desses 2 anos, começava um novo prazo, esse sim prescricional. Tá? Depois de encerrada o processo falimentar, ou da data que deveria estar encerrado, que era o prazo de 2 anos, deveria estar encerrado em 2 anos, começava um outro prazo, que era o prazo prescricional propriamente dito, em 2 anos, ou seja, eram 2 anos para encerrar, mais 2 anos de prazo prescricional. Alguns até contavam, como as falências dificilmente se encerravam antes de 2 anos, muitos já contavam de uma forma mais prática, embora não fosse verdadeira em todos os casos, já se contava como 4 anos, se vocês verem no último slide, o slide está mais à direita ali, 4 anos depois da sentença, depois da decisão que decretava a falência, você tinha a prescrição do crime falimentar. Ok? Então você tinha 2 anos para encerrar, a data que deveria estar encerrada. Se encerrasse antes, começava a contar da data que encerrou. Tá? Depois disso, você tinha 2 anos de prazo prescricional para o crime falimentar. Tá? Ou, para aqueles que queriam contar de forma mais prática, embora não muito precisa, o prazo era de 4 anos depois da queda. O importante aí é que esse prazo especificamente, ele era contado para todo e qualquer crime falimentar, tá? Independente da pena. Independente também se fosse o crime antes-falimentar ou pós-falimentar. Ok? Muito bem. Vamos passar então agora, se vocês forem verificar, a súmula 592, nós temos aí uma linha do tempo. Tá? Isso nós tínhamos na lei anterior ainda, então tínhamos a data de encerramento, a data que deveria estar encerrado o processo falimentar, tínhamos o início do prazo prescricional. Qual eram os lapsos interruptivos? Súmula 592 do Supremo dizem justamente os mesmos do Código Penal. Recebimento da denúncia, sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Tá? Esses eram os lapsos interruptivos. O que mudou? Então vamos para o próximo slide. Na forma de contagem de acordo com a Lei 11.101 de 2005. Primeira coisa. Tá? Agora nós não temos um prazo comum para todos os crimes. Como é que nós vamos contar o prazo prescricional para o crime falimentar? Nos mesmos termos que se contam os prazos prescricionais de todos os crimes. Lá no 109, pega aquela tabelinha, conforme a pena máxima, etc. Tal, você vai ter o prazo específico
de cada crime falimentar. Então, cada crime vai ter o seu prazo. Ok? Não temos mais aquele prazo de 2 anos, mais 2 anos, ou 4 anos em todo, etc. Tal, para todos os crimes. Tá? Qual é a peculiaridade do crime falimentar? É que, na data do fato, ocorrida a data do fato, você não começa a contar a prescrição. Por quê? Isso é um crime pré-falimentar, tá? Importante falar isso. Aqui nós estamos falando dos crimes pré-falimentares. Então, ocorrido o crime falimentar, você ainda não tem a condição objetiva de punibilidade. Tá? Como o Estado não tem o direito de punir, não há inércia, não é? Não há inércia do Estado em tentar punir o crime. Assim sendo, não ocorre a prescrição. Bom, vamos supor então que seja o caso de um devedor que, em relação ao qual seja concedida a recuperação judicial ou extrajudicial. Aí sim, nós temos o início do prazo prescricional. Tá? Muito bem, por quê? Houve a condição objetiva de punibilidade. Bom, pode ser, no entanto, que não haja diretamente a falência do devedor sem a prévia concessão, a recuperação judicial, etc. Se houver a falência, é daí que vai se contar o prazo prescricional. Agora, vamos supor que haja concessão da recuperação judicial ou extrajudicial e depois tenha a falência. Tá? Nesse caso, você começou a contar o prazo prescricional da recuperação. Tá? Se foi convolado em falência ou foi decretada a falência posteriormente, a falência passa a ser causa interruptiva da prescrição. Ok? Bom, e os lapsos interruptivos posteriores? São os mesmos, tá? Recebimento da denúncia, sentença ou acórdão condenatórios recorridos. Tá certo? Bom, e para o crime pós-falimentar? Tá? O crime pós-falimentar tem uma peculiaridade muito interessante. Por quê? Porque a data do fato é posterior à condição objetiva de punibilidade. Ok? Então, você não pode começar a contar a prescrição da data da condição objetiva de punibilidade, porque o crime ainda não foi cometido. Tá? Então, como é que você vai contar? Na data de concessão da recuperação, declaração da falência, etc., tal, não há início de prazo prescricional nenhum, porque não tem crime. Né? Bom, então como é que você vai começar a contar? Consumou o crime ou cessação da atividade criminosa permanente, no caso, né? Você vai ter o início do prazo prescricional, e aí a mesma coisa, recebimento da denúncia, ou a sentença ou acórdão condenatórios recorridos, você tem a interrupção do prazo prescricional. Ok? Muito bem. Vamos lá. A gente já tinha antecipado algumas coisas sobre a justiça competente, né? Até se era não exatamente sobre a justiça, né? Mas qual era o juiz competente dentro da justiça competente, digamos assim, né? Nós tínhamos falado já do juiz criminal, juiz falimentar, etc. Tal, isso nós já esmiuçamos aí numa resposta de uma questão. Bom, a justiça competente para o julgamento do crime falimentar é a justiça comum estadual, tá? Não há competência federal nessa matéria. O que nós temos que verificar, basicamente, são os casos de conexão ou continência. Né? Normalmente, a regra é que haja atratividade do juiz competente para o crime falimentar. Né? Por exemplo, aqui em São Paulo, o juiz falimentar vai atrair, por exemplo, se houver um crime comum, né? Em conexão com o crime falimentar, a competência vai ser atraída para o juízo falimentar, que nesse caso seria competente para julgar, para receber a denúncia, etc., tal, por ambos os crimes. Tá? Há algumas exceções que a jurisprudência vem firmando. Por exemplo, uma delas é um caso específico de competência da Justiça Federal, são os crimes contra o sistema financeiro nacional. Nesses casos, havendo crime falimentar e crime contra o sistema financeiro, que não é muito incomum, a Justiça tem decidido que os processos seguem seus rumos separados, ou seja, um na Justiça Estadual, crime falimentar, e o crime contra o sistema financeiro nacional segue na Justiça Federal. Ok? Há uma outra questão também muito interessante, que é a seguinte. Vamos imaginar o seguinte, há uma conexão de um crime falimentar e de um crime comum. Tá? No curso do processo, no entanto, o juiz vem a decretar a prescrição do crime falimentar. Tá? Extingue a punibilidade do crime falimentar pela prescrição. Tá? Subsiste ainda o crime comum. A questão é como é que fica a competência, tá? Para esses casos? Ou seja, o juiz falimentar decretou, ou o juiz competente, ainda que seja criminal em outro estado, decretou a prescrição do crime falimentar, ficou com o crime comum. Deve ele remeter o processo ao juízo comum ou deve permanecer e continuar julgando esse crime comum, depois de prescrito o crime falimentar? Bom,
Aí há divergência. Se vocês, existem vários acordos, alguns aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, falam o seguinte, que decretada a prescrição do crime falimentar, deve remeter o processo ao juízo comum. Tá? No entanto, o STJ, no meu modo de ver mais acertadamente, tem decidido favoravelmente ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, ou seja, fixada a competência, a alteração posterior na situação do fato não vai alterá-la. Tá? Então, existe um acordo, nós até temos um texto lá no blog do Direito Empresarial sobre competência do crime falimentar. Vocês vão ver lá um acordo do STJ que fala que, mesmo decretada a prescrição do crime falimentar, o juízo competente para o julgamento desse crime falimentar deve continuar julgando o crime comum. Ok? Muito bem. Muito bem. Como é que se dá a apuração do crime falimentar? Tá? Na lei anterior, no decreto 7661, o crime falimentar ele era apurado, digamos assim, em inquérito judicial. A coisa mais relevante, na verdade, o que era, aliás, antes de falar qualquer outra coisa, é que o inquérito judicial, ele era, na verdade, um inquérito presidido por um juiz. Né? Na lei atual, essa situação mudou. Né? Ou seja, não há mais menção ao inquérito judicial. Por quê? Se entendeu, muito embora não seja proibido, tá? Não haja nenhuma norma proibindo o inquérito judicial. Mas na exposição de motivos do projeto, você vai poder verificar que um dos argumentos ali seria o seguinte: se o juiz, teoricamente, presidir investigação, pode ser que ele já forme ali o seu convencimento, etc. Tal, não tem parcialidade suficiente para julgar o caso. Esse foi um dos argumentos. Há outros também muito favoráveis à manutenção do inquérito judicial, porque ele garante maior especialização no juiz. Né? São argumentos que, prós e contras, ambos muito razoáveis. Né? O que é mais importante nisso é que, na lei anterior, tanto a habilitação dos créditos quanto o inquérito judicial, ou seja, a finalização desses dois procedimentos, ela condicionava o início de venda, a liquidação do ativo, né, dos bens arrecadados do devedor falido. Hoje não existe mais isso. Tá? Não existe essa postergação da liquidação, de venda de ativos, e da apuração do crime falimentar. Tá? Agora, existe uma divergência na doutrina se pode existir ainda um inquérito judicial ou se nós só teríamos agora, para a apuração do crime falimentar, um inquérito policial. Existem vários doutrinadores, eu também concordo com eles, que dizem que o inquérito judicial não é proibido. Tá? Não houve nenhuma proibição. E aqui também eu vou antecipar uma pergunta do concurso, que já foi do oral do MP, que é a seguinte: pode o promotor de justiça investigar o crime falimentar sem inquérito, seja inquérito judicial, inquérito policial? Tá? A resposta, lógico, isso houve alguma divergência na doutrina, mas a posição que vem se firmando é que o promotor, teoricamente, poderia investigar o crime falimentar, ainda que não existisse inquérito judicial ou inquérito policial. Poderia ele ter um procedimento próprio para essa investigação. Ok? Muito bem. Bom, os crimes falimentares, isso já foi questão da OAB, eles são todos de ação penal pública incondicionada. Tá? Não há ação penal pública condicionada, nem ação penal privada, salvo a subsidiária, né? Ou seja, se houver o descumprimento do prazo para oferecimento na denúncia, o credor habilitado ou administrador judicial pode ingressar, pode ajuizar a ação penal pública, a ação penal privada subsidiária da pública. Tá? Basicamente é essa informação. Aqui eu ia falar sobre habilitação de crédito, mas nós já antecipamos essa informação para vocês. Qual é o rito do crime falimentar? Tá? Isso também já foi matéria, já foi questão da OAB. O rito é o rito sumário. Independentemente de pena ou de outras questões, a lei determina o rito sumário para o crime falimentar. Tá? Então, o rito sumário vocês conhecem, basta verificar o Código de Processo Penal, vocês vão ver lá, o rito que começa com denúncia, decisão de recebimento, a defesa inicial, a defesa preliminar, pode haver absolvição sumária, audiência, etc. Tudo aquele rito, não vou ficar aqui repetindo ele para vocês. Algumas questões importantes, tá? Na denúncia, já foi questão do MP aqui em São Paulo. Normalmente, a apuração do crime falimentar é muito comum que ela se inicie com a exposição, com o relatório do administrador judicial, ou anteriormente o síndico. Tá? A questão que veio no MP foi a seguinte: o MP fica adstrito à capitulação, eventualmente, do crime contido no relatório do administrador judicial ou do síndico, né? Ou ele pode dar uma outra capitulação, uma outra tipificação
para esse crime? Tá? A resposta, obviamente, que o promotor pode formar o seu convencimento, o seu opinião delito, independentemente das razões ou de forma contrária ao entendimento que foi esposado pelo síndico ou pelo administrador judicial. Ok? Então, ele não fica restrito à capitulação que o síndico ou administrador tiver em relação aos fatos. Uma outra questão importante é a da decisão de recebimento de denúncia. Havia a súmula 564 do STF, que dizia que o recebimento da denúncia pelo crime falimentar, essa é uma particularidade, deveria ser fundamentada, salvo, e sob penalidade, salvo se já houvesse decisão condenatória. Tá? Muito bem. A questão que veio foi a seguinte. Depois, essa súmula é anterior à Lei 11.101. Depois da Lei 11.101, essa súmula continua vigente, ou seja, a decisão de recebimento da denúncia pelo crime falimentar, ela ainda necessita ser fundamentada. Nesse ponto, gente, eu acho que eu estou em posição absolutamente minoritária, tá? Por quê? Eu acho que a decisão de recebimento da denúncia, como toda e qualquer decisão, ela necessita ser fundamentada nos termos da Constituição, tá? Ainda que você não tenha uma fundamentação extensa, tá? Mas é necessário, pelo menos, que o juiz expose, que o juiz exponha algum fundamento para o recebimento dessa denúncia. Muito embora, na vigência da Lei 11.101, haja várias decisões dizendo que a denúncia não precisaria ser fundamentada. O recebimento da denúncia não precisaria ser fundamentado, tá? Então, essa é a posição, acho que eu estou aí nesse caso, numa posição absolutamente minoritária. Bom, existe alguma pergunta, Tânia? Podemos prosseguir? Podemos prosseguir, nós não temos pergunta por enquanto. Muito bem. Bom, agora vamos falar um pouquinho da prisão processual, que foi uma pergunta até anteriormente feita por uma internauta, não me lembro agora o nome dela. Vamos falar de 3 prisões que depois a Lei 12.403 teve várias modificações. Bom, a primeira questão é a prisão em flagrante. Tá? Teoricamente, a prisão em flagrante seria também aplicável ao crime falimentar. Tá? Acontece o seguinte, que o grande problema existe na prisão em flagrante no crime pré-falimentar, porque você ainda não tem a condição objetiva de punibilidade. Né? Você não tem nova decretação da falência, nova concessão da recuperação, homologação do plano, etc. Então, aí nesse caso, resta impossível. Se o Estado não tem o direito de punir, seria um absurdo admitir que ele tem o direito de prender em flagrante. Tá? Então, não é possível a prisão em flagrante no crime pré-falimentar, mas só no pós-falimentar. Mesmo assim, a prisão em flagrante no crime falimentar é uma situação rara. Tá? Normalmente ela não costuma ocorrer. Existe, muito embora, quando fui escrever o livro, eu fiz uma pesquisa de acordos a respeito disso, e houve até alguns acordos do STJ tratando dessa matéria de prisão em crime falimentar. Ok? Bom, prisão preventiva, ela tem praticamente os mesmos requisitos da prisão preventiva comum aplicável a esse caso. A única questão, artigo 99, inciso 7º, segundo as minhas anotações aqui, se vocês tiverem com a lei, por favor, acompanhem, tá? É que, como eu disse para vocês, o juiz civil, o juiz que decreta a falência, tá? Pode, teoricamente, decretar a prisão preventiva antes da existência ainda de um inquérito judicial, um inquérito policial, etc. Antes da apuração, tá? Do crime falimentar. Como eu disse para vocês, é uma situação rara, porque é um momento em que normalmente não se tem muita prova, mas, em tese, isso pode acontecer e é uma peculiaridade dos crimes falimentares. Outro tipo de prisão, a prisão temporária. Tá? Se vocês forem ver lá na lei específica de prisão temporária, não tem nenhum crime falimentar lá no rol e que possibilita a decretação dos crimes falimentares. Tá? Ou melhor, os crimes falimentares não estão no rol da lei de prisão temporária. Tá? Então, teoricamente, é inadmissível a prisão temporária para crime falimentar. Alguns até admitem essa prisão temporária quando você tem a conexão. Por exemplo, você tem a conexão de um crime falimentar com um crime comum e esse crime comum permite a prisão temporária. Nesse caso, alguns admitem, aí, nesse caso, a prisão temporária na existência do crime falimentar. Mas o crime falimentar não vai ser o motivo determinante dessa prisão temporária. Ok? Muito bem. Bom, tem alguma pergunta? Prosseguimos, Tânia?
perguntas, professor. Todo mundo ansioso aqui pelas dicas da OAB, mas pode prosseguir até o final, porque tem um público que está bem misturado. Pode continuar. Bem, então tá ótimo. Vamos lá. Vamos então para as medidas despenalizadoras, né? Da Lei 9.099 e 95. Como é que fica a aplicabilidade delas em relação aos crimes falimentares? Na vigência da lei anterior, eu estou sempre começando a fazer esse comparativo, né? Que é muito importante a gente saber como a matéria evoluiu, né? Na vigência do Decreto-Lei 7.661/45, havia muita divergência em relação à aplicabilidade da transação penal, da suspensão condicional do processo aos crimes falimentares. E por que isso acontecia? Isso acontecia por dois motivos básicos. Primeiro, porque a Lei 9.099, na sua redação inicial, falava que ela não se aplicava a crimes que tivessem rito especial, né? Isso posteriormente foi modificado, de acordo com o que eu anotei aqui, pela Lei 11.313, de 2006. Tá? Acabou esse crime, essa questão do rito especial para a aplicabilidade da Lei 9.099. Bom, e por uma outra questão. Por quê? Porque o recebimento da denúncia no sistema anterior, ele vedava a concessão da concordata suspensiva. Tá? Então, se diz o seguinte, olha, se nós aplicássemos as medidas despenalizadoras, isso teria uma influência na concordata suspensiva, portanto, isso não deveria se aplicar. Bom, no sistema atual, na Lei 11.101, essas medidas, esses óbices praticamente acabaram. Primeiro, pela modificação, como eu falei, da Lei 9.099. Segundo, porque a concordata, seja suspensiva ou qualquer das suas outras modalidades, ela deixou de existir. Hoje nós temos as recuperações, seja recuperação judicial, seja judicial. Então, não há mais óbice para que sejam aplicadas. Tá? Bom, agora, essa aplicação das medidas despenalizadoras, elas são razoavelmente restritas no sistema comunitário. Praticamente, tá, elas só vão caber nos crimes de exercício legal de atividade e a suspensão condicional, né, no exercício legal de atividade e omissão dos documentos contábeis obrigatórios, e a transação penal só no último, tá? Só no crime de omissão dos documentos contábeis obrigatórios. Ok? Muito bem. Bom, outra coisa, passando já para um outro tema, os efeitos da condenação pelo crime falimentar. Olha, gente, isso daqui toda hora cai em concurso, tá? Presta atenção. E a principal cobrança nos concursos é a seguinte, ou seja, é colocar aquela questão se os efeitos são automáticos e se não são automáticos, tá bom? Os efeitos, de acordo com a Lei 11.101, não são automáticos. Todos os efeitos da condenação genericamente existentes do crime, seja a perda de bens, etc., tudo aquilo se aplica também para o crime falimentar. Agora, especificamente para o crime falimentar, nós temos alguns efeitos da condenação que não são automáticos, são a inabilitação para o exercício da atividade empresarial, o impedimento para o exercício de cargo, função em conselho de administração, diretoria ou gerência de sociedades sujeitas à lei, e a impossibilidade de se gerir empresa por mandato ou gestão de negócios. Tá? Esses efeitos, eles duram, em regra, 5 anos após a extinção da punibilidade, salvo se antes disso houver a reabilitação penal. Tá? A reabilitação penal tem aqueles requisitos normais lá do Código Penal, etc. Ok? Acho que sobre isso, sobre crimes falimentares, a nossa palestra está encerrada. Tá? Eu espero ter abrangido bem essa matéria com vocês. Eu até deixei algumas coisas aqui não abrangidas, mas para a gente ter passado depois para as dicas do OAB. Então, professor, um grande abraço. Quero agradecer mais uma vez aqui a sua paciência de ter vindo aqui conosco, de ter disponível esse tempo que o professor poderia estar fazendo aí com seus familiares, para estar aqui conosco. E eu realmente espero que essa seja aí a primeira de muitas entrevistas aqui no Jurisprudência e Concurso, professor. Muito obrigada mesmo. Eu vou deixar o professor aqui em contato com os nossos seguidores para dar aí um alô final. Fique à vontade, professor. Muito bem. Olha, foi um grande prazer. Realmente, confesso, foi a primeira vez que eu participei desse chat online. Quero novamente parabenizar a Tânia, né, a tia Tânia, como todo mundo conhece. É uma iniciativa ímpar, uma coisa impressionante, eu diria, um trabalho incrível. Tenho os meus parabéns, a minha admiração. Foi um grande prazer participar com vocês. Espero ter
colaborado, passado alguns conceitos importantes. Fico à disposição para as outras oportunidades. Desejo a todos, mais aqueles que vão prestar a OAB, uma excelente prova e um futuro profissional brilhante. Eu fico à disposição, aqueles que quiserem eventualmente mandar alguma questão, por exemplo, de crimes parlamentares ou de outras matérias de direito empresarial, por favor, coloquem as questões lá nos textos, por exemplo, nós temos lá no blog de crimes parlamentares, podem colocar as questões que a gente depois responde, não tem problema. Tá bom? Ok. Professor, um grande abraço.